nós damos sequência ainda às entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina. Este momento está sendo realizado graças à reitoria, ao departamento de marketing aqui da instituição e também dos cursos de comunicação da Unisociesc. Aqui conosco nos estúdios está também, para nos auxiliar nessa entrevista, a acadêmica de jornalismo Gabriela Bento. A ordem da presença dos candidatos aqui, claro, você já sabe, foi definida junto às assessorias de campanha. Gostaríamos de enaltecer que fica proibido ofender e também desmerecer quaisquer outros candidatos que sejam postulantes ao cargo de prefeito durante essa entrevista. O tempo dessa entrevista de cada um deles é de 20 minutos. E o nosso candidato a ser entrevistado agora é o candidato Ivandro de Souza, do partido Podemos, e o seu tempo começa a contar a partir de agora, Ivandro. Bom, a gente começa falando sobre a saúde, né? O que o seu plano de governo prevê para a área da saúde aqui em Joinville? Obrigado pela oportunidade. Se me permitir, vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Ivandro de Souza, sou construtor, sou cristão, sou casado com a Juju, tenho 2 filhas, 4 cachorros e sou um joinvilense nascido lá em Brusque. A área da saúde é uma das áreas mais delicadas da cidade, né? E tem muitas promessas por aí. Nós temos alguns projetos bastante consistentes e plausíveis. Um deles, por exemplo, é a federalização do Hospital São José, onde nós vamos a Brasília conversar com o presidente Bolsonaro, que fez 83% dos votos em Joinville, e passar essa conta para a União, né? Porque efetivamente o Hospital Municipal São José é o verdadeiro hospital regional da região norte de Santa Catarina, fazendo um bom atendimento para a população, mas deixando uma conta muito grande dentro da prefeitura. Conta essa que chega a mais de 15 milhões por mês. Esses recursos poderão ser utilizados em outras áreas estratégicas da cidade. Além disso, ainda para a área de saúde, nós vamos fazer o reforço dos grupos, né, das equipes do Saúde da Família. Joinville nós temos ainda uma defasagem de cerca de 80 equipes. Nós vamos fazer esse reforço para fazer com que esse atendimento chegue a toda a família joinvilense. E também nós temos no nosso plano de governo previsto a construção de um hospital-dia na Zona Sul. Dessa forma, nós vamos melhorar muito a saúde do joinvilense. Perfeito, candidato. Gabriela Bento. Candidato, quais são suas propostas para a pasta da educação? Da educação. Ainda sobre a questão da saúde, só mais 2 pontos. Nós não podemos mais conviver com a falta de medicamentos de uso contínuo, por exemplo, nos postos de saúde, né? E nem mesmo com o cancelamento das cirurgias. Então, essa humanização da saúde nós também temos que alcançar. Em relação à educação, Gabriela Bento, nós temos algumas propostas. A principal delas é acabar de vez com o ambiente de política partidária dentro das escolas. Como é que nós vamos fazer isso? Os dirigentes de escola, diretores de escola e pessoas que ocuparão cargos de direção escola, elas serão escolhidas por meio de um concurso entre os professores da rede municipal, valorizando o professor. Não vai mais ter eleição e muito menos aquelas escolhas feitas de forma política por bancas que se formam, mas que são compostas por indicação política. Então, como vai ser? Nós vamos lançar um concurso para os professores. Aqueles que se interessarem em sair da sala de aula e ir para a direção da escola serão capacitados gratuitamente pela prefeitura e, ao passar no concurso, de acordo com as vagas, vão poder escolher as escolas para dirigir. Perfeito. Candidato, queria que você falasse agora sobre propostas para desburocratizar a prefeitura. Aí eu me refiro à questão de alvarás, à questão de licenças ambientais ou outras licenças que sejam direcionadas também ao município. O seu plano de governo... Eu tenho alertado a nossa cidade, a nossa prefeitura, há 10 anos, sobre essa questão da burocracia pública. Joinville vem perdendo em competitividade econômica por conta da burocracia da prefeitura, não é? Eu tenho falado isso há 10 anos e eu sou a favor e vou implantar a autodeclaração dos licenciamentos. Alguém que quer fazer uma construção, uma ampliação, a construção de um prédio, a implantação de uma empresa em Joinville, vai poder fazer a declaração no seu computador. Recolhe as taxas na prefeitura, abre o seu negócio, faz a sua construção e segue a vida. Depois é que virá um fiscal. Nós temos que tratar o joinvilense na premissa da confiança e não na desconfiança. Onde tem desconfiança tem atraso, onde tem confiança tem progresso. É dessa forma que nós vamos fazer. Além disso,
eu vou coordenar pessoalmente, dentro do gabinete do prefeito, o Comitê Permanente da Desburocratização, trazendo Ministério Público, entidades de classe, servidores públicos, para a gente analisar cada processo da prefeitura. Tudo aquilo que puder ser simplificado, nós vamos simplificar para colocar novamente Joinville na Avenida da Prosperidade. Joinville não pode mais aguardar. Joinville não pode mais perder para municípios como, por exemplo, Araquari, Guaramirim, Garuva. Não é? Nós precisamos ganhar em competitividade para voltarmos a ter um desenvolvimento econômico pleno, permitindo que o trabalhador de Joinville tenha mais oferta de trabalho com melhores salários. Perfeito. Gabriela? Candidato, nós recebemos algumas perguntas da população aos candidatos a prefeito de Joinville. Vamos a elas? Olá, meu nome é Renan, eu sou estudante e eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato. Caso o senhor for eleito, o que o senhor pretende fazer para aumentar a segurança nos parques da cidade? Posso responder? Por favor. Muito bem. Nós vamos implantar câmeras, nós vamos melhorar a iluminação, nós vamos tratar diferente a Guarda Municipal. Aliás, a Guarda Municipal, que foi feito o concurso no ano passado e não foram efetivados os concursados, nós vamos trazer esses membros da Guarda Municipal, ampliando inclusive o horário de trabalho deles, porque hoje eles trabalham até às 18h30, né? E eles vão para casa exatamente no horário que a cidade precisa mais de segurança. Isso também será alterado. Perfeito. Queria que o senhor falasse, então, já que o senhor falou em questão de iluminação, como uma questão de segurança, né? O que o senhor vai fazer para a área de iluminação pública em toda a cidade de Joinville? Nós precisamos trabalhar a iluminação pública de uma forma moderna, né? Inclusive com a dimerização da luz. A iluminação em determinadas horas ela pode ficar mais forte quando precisa e mais fraca, né? Isso é tecnologia, nós vamos implantar isso na cidade inteira. Vamos também trabalhar com as esquinas seguras, né? Onde a iluminação será diferente, terá toda uma composição de iluminação e câmeras de vigilância inteligentes. Dessa forma nós vamos melhorar em muito a segurança do joinvilense. Perfeito. Gabriela? Candidato, quais são as suas propostas para o transporte coletivo aqui no município? Gabriela, o transporte coletivo ele precisa ser efetivamente orientado para o usuário e não para quem opera o sistema. Para isso nós precisamos pensar diferente. Primeiro, nós precisamos pensar efetivamente em criar a região metropolitana de tal forma que alguém que mora ali em Araquari possa pegar um ônibus urbano, entrar em Joinville ou ultrapassar até mesmo em Garuva com uma única passagem. Para isso, nós vamos incentivar o governo do estado a criação da região metropolitana, que só não foi criada porque o prefeito atual não quis. Os prefeitos da região toda quiseram criar, né? Isso, inclusive, traz outros benefícios, traz um desenvolvimento mais sustentável de toda a região. Nós vamos também licitar um novo sistema de transporte público, de tal forma que o transporte possa ficar mais barato, possa ficar com ônibus mais confortáveis e maior disponibilidade de horários para a população, que é a grande reclamação. Bom, durante a pandemia, candidato, nós notamos a importância tão grande da área cultural, né, das pessoas ficarem em casa, poderem até se proteger durante a própria quarentena, né? O seu plano de governo prevê algo voltado à área da cultura aqui para a cidade? Total. Nós vamos reabrir a Fundação Cultural, vamos colocar um profissional da área da cultura para tocar a área cultural, que é importante na cidade, né? Nós vamos fazer com que o SINDEC tenha os seus projetos analisados de forma técnica e não de forma política, onde somente os amigos do rei se beneficiam desses recursos públicos. Nós vamos levar a Casa da Cultura para os bairros novamente, né? Nós vamos promover festivais. A cultura ela é uma atividade que ela é transversal na sociedade. Onde tem cultura, tem mais educação. Onde tem cultura, tem mais inclusão. Onde tem cultura, tem menos doença, não é? Em especial as doenças psicológicas. Portanto, a cultura ela terá uma atenção especial. Nós não podemos mais permitir que quem opera a cultura em Joinville seja alguém que mora em Florianópolis e que vive aqui de terça a quinta-feira, não é? E normalmente o uso da cultura, o desfrute da cultura acontece nos fins de semana. Portanto, este alguém que trabalha na prefeitura usa a cultura nos fins de semana em Florianópolis e deixa a cidade abandonada para a gente. Nós teremos todo um secretariado composto por pessoas de Joinville e obrigatoriamente que morarão em Joinville. Dessa forma, nós vamos valorizar todas as áreas, em especial a área cultural. Perfeito. Gabriela?
Candidato, em relação à rede de esgoto aqui em Joinville, você tem alguma proposta, se eleito, em melhorias ou então ampliação da rede de esgoto? A Companhia Águas de Joinville foi o grande feito lá atrás na gestão do prefeito, do então prefeito Tebaldi, né? Nós tínhamos a concessionária da Casan e o Tebaldi, então, ele fez a Companhia Águas de Joinville, que naquela época era uma referência, era um exemplo para a gente. Lamentavelmente, ela não evoluiu como estava previsto. É feito em Joinville, perceba quem está nos assistindo, apenas 1% de evolução do esgoto sanitário em Joinville. Isso é muito pouco. É preciso avançar para 4 ou 5% ao ano. Agora, para isso, é preciso mudar a cultura da Companhia Águas de Joinville. A Companhia Águas de Joinville hoje tem mais de 400 funcionários. E todo o sistema é feito por empresas terceirizadas. Portanto, a Companhia Água de Joinville ela se preocupou em cuidar de si e não cuidar do esgoto e do saneamento e do tratamento da água para o cidadão. E isso nós vamos mudar. A área da habitação, queria saber, o senhor que já esteve, inclusive, à frente de uma pasta aqui na cidade, o senhor deve contemplar alguma coisa voltada na a isso. habitação, a gente tem 2 ações prioritárias. Primeiro, Joinville precisa voltar a ter os grandes programas de inclusão habitacional. Joinville está convivendo hoje com uma realidade que são as ocupações irregulares nos bairros. Isso é muito perigoso, porque essas pessoas elas não têm rede de energia elétrica, rede de saneamento, água, e o pior, elas ficam muitas vezes na exclusão social, à margem da sociedade e nas mãos das facções criminosas. Então, nós precisamos incluir essas pessoas. Eu tenho essa visão. Então, isso é uma coisa que nós vamos resolver criando programas habitacionais para famílias de baixa renda. A Prefeitura abandonou isso nos últimos anos. E uma outra ação da Secretaria de Habitação será, efetivamente, colocarmos a lei do REURB na prática, onde nós permitiremos que pessoas, famílias que tenham seus imóveis irregulares, possam ter a sua escritura guardada em casa. Quem tem a sua escritura do seu imóvel sabe a importância. E quem não tem, sofre com o fantasma da insegurança. Perfeito. Gabriela? Vamos a mais uma pergunta da população joinvilense. Olá, meu nome é J. Júnior, eu sou radialista há muitos anos em Joinville. E a minha pergunta é o seguinte: a gente precisa de ir no postinho, marcar uma consulta, é marcada uma consulta, você faz a consulta com o médico e o médico pede lá para você fazer determinados exames. Você vai, faz os exames, tudo bonitinho, tudo certinho. Dentro de 5, 6 dias, no máximo uma semana, chega esses exames para você, você vai lá, busca, e você volta no postinho. Aí que começa o drama de quem precisa do postinho. Eu, por exemplo, tive uma experiência que eu fui lá, fiz os exames em janeiro, né, e só fui poder ser consultado em abril. Quer dizer, são 3 meses para você ter uma consulta, um retorno para o médico. O que pode ser feito para ficar mais rápido todo esse sistema, todas essas coisas de você fazer o exame e depois a consulta num prazo menor? Essa é a minha pergunta. Candidato. Obrigado pela pergunta. Olha, eu sou construtor, né? E como construtor, uma das coisas essenciais é o planejamento, são os processos. Esse que é Mota Júnior, né? Que fala? J. Júnior, né? Essa pergunta do J. Júnior, isso é processo. Veja, olha só, tem o paciente, tem o exame e tem o médico. Só que eles não estão na mesma frequência, não é? Então é necessário nós olharmos para isso de uma forma a organizar esse processo. E isso eu sei fazer. Quando eu estou fazendo uma construção, quando eu estou fazendo a parte da laje, eu já estou pensando lá na frente em comprar a janela. Né? As coisas precisam ser encaixadas. E na saúde é a mesma coisa. Eu sei muito bem o que ele está dizendo. Essa é uma grande reclamação que nós temos. Né? E não é só essa. Por vezes falta o medicamento de uso contínuo também no posto de saúde. Né? E o que ele está dizendo, eu vejo ali no laboratório municipal, na rua Itajaí, as pessoas ficam na fila de manhã, no sereno, na chuva, no sol, muitas vezes já estão doentes, para aguardar a sua realização dos exames. Uma coisa que nós vamos também fazer muito forte é a humanização do serviço de atendimento ao joinvilense, em especial da área da saúde. Então, é processo
para que o sistema feche, né? Porque muitas vezes ele já deve chegar com esse exame vencido quando consegue a consulta de retorno. Aí não adiantou de nada aquele exame, né? Então isso é processo. E a outra parte é a humanização do atendimento. Perfeito. Candidato, queria que você falasse então sobre mobilidade urbana. Algo tão recorrente também durante as eleições aqui. Primeiro que nós vamos fazer efetivamente as obras que Joinville precisa. Nós vamos continuar fazendo a Marquês de Olinda, né? Nós vamos terminar, que ela está pela metade, nós vamos concluir a Almirante Jaceguai, nós vamos fazer a obra da Autocardéfio, mas também nós vamos reabrir o IPUG. O IPUG será novamente aquele setor de inteligência da Prefeitura, fazendo o planejamento do futuro e ao mesmo tempo buscando as soluções para o hoje. Dessa forma, nós resolveremos em muito a questão da mobilidade. Agora, a mobilidade é um tema mais amplo. Por exemplo, nós vamos incentivar a instalação de empresas nos bairros mais populosos de Joinville. Por exemplo, nós vamos pegar Paranaguamirim e Aventureiro. Nós vamos criar incentivos tributários para que empresas de prestação de serviço se instalem nesses bairros, levando o emprego mais perto da casa das pessoas. Porque o joinvilense que mora nesses bairros e trabalha no distrito industrial, ele tem que atravessar a cidade. Isso também mexe na mobilidade. Então, a mobilidade ela será resolvida por uma série de ações, com obras, com planejamento, com busca de recursos, mas também com uma visão um pouco mais abrangente, levando o emprego para perto da população. Perfeito. Gabriela? Candidato, ainda sobre mobilidade urbana, quais são suas propostas para a pavimentação em Joinville? Pavimentação, eu já inclusive gravei programa de TV. Agora, a partir de janeiro, Gabriela, Joinville, a Prefeitura, vai começar uma arrecadação de 200 milhões de reais através da arrecadação do IPTU. O meu compromisso, e aí não é nem proposta, é usar metade desse dinheiro para fazer pavimentação. É dinheiro entrando no caixa e obra saindo, obra sendo realizada. Com esse dinheiro, nós vamos conseguir pavimentar 120 quilômetros de asfalto, de ruas, né? Aí, para você verificar, por exemplo, só a Zona Sul tem 48% das ruas ainda sem pavimentação. É como se nós estivéssemos vivendo ainda na época da carruagem. As pessoas ainda estão vivendo no pó e na lama. De um lado, nós temos uma Joinville, de um povo que trabalha muito em lugares bonitos, como esse aqui, por exemplo, fabricando torneiras, motores, exportando para o mundo inteiro, recebendo prêmios. E essas mesmas pessoas, elas ainda estão convivendo em ruas sem pavimentação. Então a pavimentação será resolvida no nosso governo. Entendo. Candidato, queria que você falasse agora o seguinte. Bom, o senhor já teve cargo público, né, em outras situações, né? Queria que o senhor falasse qual foi a sua contribuição, né, frente a esses cargos públicos e agora, se o senhor assumir como prefeito, qual seria a sua real contribuição para a população de Joinville? Eu fui secretário de Habitação no ano de 2003, faz 17 anos, né? Pude contribuir com, por exemplo, aquela grande obra do Rio do Ferro, foi a maior obra habitacional feita naquela época, foi uma obra que nós realizamos no meu período, né? Onde a gente, além de levar a casa para as pessoas, nós levamos saneamento, nós levamos galpões também para atividades. E agora, qual é a minha intenção? A minha intenção é contribuir com o desenvolvimento da cidade. Eu tenho uma experiência acumulada como construtor, né? Sou um desenvolvimentista por natureza, gosto de olhar para as coisas e transformá-las em algo melhor para todos, e essa será a minha grande contribuição para Joinville, fazer as obras que ela precisa, colocando novamente Joinville no eixo do desenvolvimento e no mapa do Brasil, porque Joinville saiu fora do mapa do Brasil. É isso que eu quero fazer em Joinville. Áreas de lazer. Tem algum projeto? Temos muitos projetos na área de lazer. Nós temos projetos de curtíssimo prazo e de longo prazo. De curto prazo, por exemplo, nós vamos abrir as escolas nos fins de semana para a família joinvilense, né, poder usar as quadras, os pátios, levando atrações culturais e atrações esportivas, através da Fundação de Esporte e Fundação Cultural. Durante a semana, a escola será um ambiente de estudo para crianças, professores e diretores, e no fim de semana será um ambiente, então, de lazer para as famílias. Além disso, nós vamos fazer aqui no centro uma grande praça, ligado ali à área da CISA, que vai ser transformada numa grande praça, junto à área da Fiesc, onde será também um grande centro para o trabalhador. Então, a cidade vai se transformando e eu quero ser o protagonista, junto com a população, dessas transformações, em especial nas áreas de lazer. Muito bem, candidato. Então, agora o senhor tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Quero agradecer, então, esse importante espaço que me permite falar um pouco das ideias que nós temos para Joinville.
Angélica Ponciano, que é professora, e Ivandro, que é construtor, nós estamos preparados para conduzir os próximos 4 anos de Joinville, com base no respeito, na honestidade, na transparência, fazendo as obras que Joinville precisa e cuidando das pessoas. Por isso eu peço o seu voto no 19, para a gente mudar o que está aí, para a gente experimentar sabores novos, uma Joinville nova, uma Joinville próspera para todos novamente. Então no dia 15 é 19. E vamos lá, mãos à obra Joinville. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, candidato. Esse foi Ivandro de Souza, do Podemos.